Vacina de RNA ou de mRNA, eles põem o M minúsculo, o RNA em maiúsculas, né, que é o RNA mensageiro. Bom, o que é RNA? RNA é uma forma de código genético. Tá? mRNA é como o nosso sistema eucarionte dos seres humanos, dos vertebrados, utiliza para pegar a informação do DNA e transformar em algo que possa ser trabalhado pelos ribossomos para produzir proteínas, né? Então, para crescer o pelo aqui da minha sobrancelha, a célula especializada ela vai aproveitar um pedaço lá que está codificado em uma parte, ou em várias partes do meu código genético, e vai formar uma instrução. Ó, para fazer essa proteína, precisa dessa sequência de mRNA, que vai ser lido lá no ribossomo, que é tipo duas pecinhas que vão juntando e vão formando lá a cadeia de proteína. Aí, conforme os átomos, a proteína se dobra assim, o assado, né? Isso, então, vai dar aquela função daquela proteína. No caso das vacinas de RNA, é a mais famosa, porque, na verdade, é a primeira vez que a gente faz desse jeito, são algumas vacinas contra o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, e principalmente por a SARS-CoV-2 é uma bolinha com umas pontinhas, né? Essas pontinhas que são relacionadas a como ela entra, ela se conecta com receptores na célula e consegue entrar e passar o seu material genético, especificamente os genes do vírus responsáveis pela produção dessa proteína, desses spikes, como eles dizem, isso foi codificado em mRNA, que chegando na célula, na nossa célula, ele vai usar os ribossomos da própria célula para produzir essas proteínas dessas spikes. E aí vai dar, essa célula talvez morra, seja atacada pelo sistema imunológico, mas é importante que ela solte no nosso organismo essas proteínas, gerando então uma resposta imunológica, ou seja, o nosso organismo vai produzir anticorpos que vão ter duas formas de atuar. Digamos que, vou pegar aqui esse material aqui, tá? Digamos que isso aqui sejam os spikes ali do vírus, né? Então, os anticorpos é como uma coisa que vai grudar aqui e vai impedir que ele funcione. Com o anticorpo atravessado aqui no spike, ele não vai conseguir encaixar na célula, no receptor, digamos assim. E aí não vai ter eficácia. Segunda maneira importante também de funcionar, o organismo com esse troço aqui marcado, ele já sabe, tem essa coisinha aqui que é o anticorpo, e isso tem que ser destruído. Então, os macrófagos vão atacar o vírus real quando ele chegar, porque eles já treinaram antes, digamos assim, a atacar aquela proteína específica. Então, são vacinas anormalmente específicas para uma proteína, ou talvez mais de uma proteína de um vírus. Se tem grandes esperanças de que, se isso se comprovar eficaz e seguro a médio e longo prazo, poderá resolver uma infinidade de outros problemas. Na verdade, as pesquisas mais antigas, mais robustas que havia, era para tratar alguns tipos de câncer, por exemplo, né? Mas, com a situação da pandemia, se percebeu que a gente pode usar isso para combater esse vírus, porque é muito mais rápido o desenvolvimento desse tipo de vacina. No que tu tem, não precisa isolar o vírus, mas que tu tem algumas partes do código dele mais ou menos decifrados, isso aqui serve para fazer tal coisa, tu pode fazer é como se tu fizesse uma edição no computador mesmo, peguei aquele trecho e mandei fazer. Aí as maneiras de colocar esse material dentro da célula, aí há variações, né? Mas, basicamente, então, são as vacinas, acho que da Pfizer, a vacina da Moderna, e não me lembro se tem mais alguma, outras utilizam outros recursos, aí tem as que são puro sangue, vamos dizer assim, que são uma cápsula, entre aspas, de gordura com esse material dentro. Algumas usam vetores virais, né? Mas, de modo geral, a lógica da vacina de mRNA é que tu não pega um pedaço qualquer do vírus ou um vírus meio enfraquecido e faz o organismo ter uma resposta imunológica geral sobre várias partes, vários fragmentos do vírus, né? Tu pode fazer um alvo muito específico sobre uma molécula muito fundamental que tu consegue escolher e fazer, então, o organismo se acostumar a combatê-la.
há uma série de preocupações, não se testou isso a longo prazo, não se sabe como isso a longo prazo vai suceder, né? Mas o mais provável é que nós tenhamos desenvolvido a coisa mais segura. Talvez uma das falhas é ela ser muito específica. Então, se essa proteína das spikes, né, mudasse, em vez disso aqui for, sei lá, sem uma coisinha aqui funcionar, talvez o anticorpo não conecte, né? Não seja identificado, e isso é um problema. Mas ainda não é o que se está enfrentando. Até o momento, os problemas são outros. No caso do câncer, deu algum resultado? Não. Sim, é que já havia mais testes em relação ao câncer, né? Mas, assim, todos os protocolos de botar para usar ou não, né, eles são bastante complexos. A situação da pandemia acelerou, digamos assim, o câncer, um câncer raro, ele vai matar poucas pessoas e pessoas, sei lá, que já têm vários outros problemas, talvez nem morram daquilo, né? Vários cânceres já há cura, então se perguntar, a cura do câncer? Não, a cura do câncer é muito geral, mas alguns tipos de câncer tu pode curar, porque cada tipo de câncer é um fenômeno relativamente complexo, ainda que tenha uma base comum, vamos dizer assim. Mas no caso da vacina, como é um problema muito amplo, que afeta muitas pessoas, a maioria delas não tem grandes sequelas, não corre nem risco de morrer. Mas como abrange virtualmente, o provável é que todo mundo, em 5, 10 anos, tenha contato com esse vírus, né? Então é importante que haja uma vacina que reduza essa mortalidade, que ainda que a letalidade das pessoas que são infectadas é baixa, como o número de pessoas que é infectada é muito grande, acaba sendo muita gente que morre ou sofre grave risco com sequelas importantes após se infectar. Então, bom, em relação à poliomielite, por exemplo, né, na verdade, uma pequena fração, a maioria das pessoas tinham a polio como um resfriado, mas uma fração significativa, sei lá, 1%, tinha a paralisia infantil, como se dizia, né? E que deixa consequências para o resto da vida. Então, a pessoa até pode se recuperar, por exemplo, da paralisia infantil e não ter nenhum problema que ela perceba. Mas, estatisticamente, se verificou, não, essas pessoas ali pelos 50, 60 anos passavam a ter limitações físicas porque ela, digamos assim, tinha queimado os recursos dela para sobreviver bem à polio inicial. Mas, mais tarde, a doença cobrava o seu tributo, vamos dizer assim. Então, é muito importante vacina para doenças que, mesmo tendo uma mortalidade ou sequelas, uma fração pequena, vão afetar uma parcela muito grande da população. Esse é justamente o caso da SARS-CoV-2, que é o vírus, ou da Covid-19, que é o nome da doença, e por isso, diante dessa situação emergencial, se, digamos assim, afrouxar alguns recursos de segurança que em outras situações se levaria, sei lá, mais 10 anos para colocar isso no mercado em ampla margem. Mas é promissor para o câncer, no caso, como tecnologia. Vamos torcer que seja promissor para a Covid-19. Os resultados atuais são bastante animadores, né? Embora seja uma doença complicada e que, inclusive, a forma de gota em conta-gotas, como as pessoas estão sendo vacinadas, se tem medo de que vai gerar resistência, ou seja, o vírus vai se reproduzir várias vezes numa população que está meio imunizada, né? E essas vacinas não impedem que tu desenvolva uma forma leve da doença que seja, né? Assintomática, mais às vezes sintomática, mas um pouco mais leve. Isso significa que haverá replicação viral mesmo com essa vacinação. E isso indica que o vírus pode, então, sofrer mutações para se adaptar, que se adapte, né? Ele não tem uma teleologia, mas, enfim, um monte de mutações aumenta o risco de haver adaptações. Então, esse é um medo em relação a SARS-CoV. Em relação ao câncer, era o foco que se tinha nas pesquisas antes da pandemia. E é um foco que deverá ser retomado, é isso que a pergunta que eu insisto, é porque o câncer é uma realidade, hoje, as maiores causas de morte, no geral, né, porque nós dominamos bastante a questão do cardiovascular, circulatório, melhoramos bastante a prevenção, principalmente, e o tratamento do circulatório. As doenças infecciosas pareciam bastante controladas e continuam sendo bastante controladas em relação ao que já foi no passado, elas são muito controladas.
não há dúvida disso, né? No passado se morria muito mais de questões infecciosas, até pelo alimentos contaminados, água e tudo mais. Bom, então, o câncer vai voltar a ser, talvez esteja no intervalo, a grande preocupação das pessoas, né? Para mim, eu sou com 54 anos, eu me preocupo no meu horizonte de vida, poxa, espero que eu não tenha câncer nos próximos 30 anos, 40 anos, então eu sei que vou chegar lá, vou viver esses 30, 40 anos, se eu não tiver um câncer no caminho, mas o câncer realmente, embora ele não seja uma sentença de morte necessariamente, muitas vezes acaba sendo, a gente sabe que ele vai provocar muitos óbitos. Vacina de RNA, esse princípio que vocês sabiam, que foi pensado contra o câncer, como é que ele agiria contra o câncer? Em primeiro lugar, a questão de o câncer ainda é uma causa de morte mais importante do que a Covid-19. E acima do câncer, as doenças cardiovasculares. Então, falhas no bombeamento por parte do coração ou efeitos até da arteriosclerose, pode ser uma trombose, pode ser uma embolia pulmonar. Problemas circulatórios em geral. Né? Pode ser. Não, os mais importantes são o ataque cardíaco, né, que a pessoa morre muito subitamente, então é muito traumático, e em pessoas relativamente jovens, ali na faixa dos 35 até os 50 anos, é o momento de maior probabilidade disso acontecer. Se a pessoa está com um problema cardíaco há muito tempo, o organismo meio que se adapta um pouco, tem umas malandragens aí. E o problema do AVC também, que é muito, muito comum, muito grave, e é uma causa debilitante, e a debilidade, direta ou indiretamente, leva à morte. Então, se uma pessoa tem um AVC e para de se exercitar ou para de caminhar, ela corre um risco grande de morrer indiretamente em função daquele AVC que ela sofreu. Mas, então, a questão do câncer, aí vai ter que ver vários tipos de câncer, em quais deles a gente vai conseguir identificar uma parte do código para produzir uma proteína que seja de fácil acesso para o sistema imunológico, né? Então, tem toda aquela lógica, tem uma proteína e tem a célula dendrítica que leva lá para onde tem um outro tipo de célula especializado que produz anticorpos que espalha na circulação para que outro tipo de célula especializada vai lá e dissolva quando é necessário, né? Que vai lá e coma aquilo que está com a marca. Os anticorpos podem ser entendidos como, digamos assim, aquela mira laser, né, que os comandos marcam para que a bomba inteligente atinja exatamente o prédio que é para destruir, né? Então, é uma forma complexa. Tudo no ser humano, tudo na biologia é complexo. Vai pegar só a coagulação, já é uma coisa infernal. E tem coisas mais complicadas do que isso. Então, o sistema imunológico é uma coisa mais complicada do que isso. E aí, como é que tu vai resolver? Qual é a estratégia para cada tipo de câncer? Pode ser diferente. Então, se um determinado tipo de câncer é num lugar que é acessível aos anticorpos, também não varia no organismo, tem lugar que é difícil de acessar, tu vai poder tratá-lo com essa tecnologia. Se aquele tipo de câncer produz uma célula que tem uma forma fácil de identificar, que o organismo sozinho não consegue, mas que com uma ajudinha vai dar para dizer, essa aqui é câncer, né? Essa aqui é para destruir, vamos dizer assim, aí pode ser que esse tipo de câncer, então, possa ser tratado, que hoje é difícil de tratar, pode ser fácil de tratar com esse recurso das vacinas de mRNA.